Que a paz de Jesus esteja com todos. Que Deus, nosso Pai de amor e bondade e de toda misericórdia, estenda sobre o nosso planeta Terra a sua luz de amor, de bondade e de muita proteção para todos os irmãos. Estamos reunidos hoje nessa casa de amor, casa de caravana do Conselheiro, para um estudo edificante que o nosso irmão Rubens vai fazer. Que Deus o abençoe e que seja uma noite iluminada. Graças a Deus. E você não tem estilo e senso de moda? Bom, acho que isso depende do que considera... Não. Não foi uma pergunta. Não esqueça, eu e você temos tarefas diferentes. Você pega o café. Eu sou responsável pela agenda, compromissos dela e os gastos também. E o mais importante, eu vou para Paris no Fashion Week do outono. Eu preciso de 10 a 15 saias da Calvin Klein. que tipo de saias? Por favor, não me incomode com suas perguntas. Que amor. Olha aqui. Este é um trabalho difícil para o qual você não serve. E se você estragar tudo, minha cabeça vai rolar. Anda, pendura isso aí, não jogue em qualquer lugar. Tudo bem? Onde está o outro layout? Serena e eu vamos almoçar. Essa é ela, a nova assistente. Oi? Eu não disse? Achei que estivesse brincando. Eu não estava, não. Ela não tá feliz, a não ser que todo mundo em volta dela esteja em pânico, com medo ou estressado. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Estou aqui hoje, nesses breves minutos aí, para a gente falar um pouco sobre a lei do trabalho. Primeiramente, me apresentando, eu sou o Rubens, sou da Sociedade Espírita Antônio de Pádua. Queria agradecer aí ao convite do Centro Espírita Caravana dos Conselheiros, do Conselheiro, melhor dizendo, perdão, e na figura da trabalhadora, da presidente Regina, me fez esse convite, qual sou muito grato. E estou aqui para compartilhar com vocês aí esse estudo. Pois bem, esse vídeo aí foi para meio que ilustrar parte do conteúdo que a gente vai ver hoje. Foram alguns trechos aí retirados do livro, se não me engano tem um livro também, mas no caso do filme, O Diabo Veste Prada, que é um filme bem assim, que trata essas relações de trabalho, inclusive, em muitos, se não todas essas partes aí que a gente acabou vendo, trata de muito do que se chama hoje por assédio moral. E algo que a legislação hoje já permite, dentro da lei, né, como propriamente dito, a gente ter algum nível de combate a esse tipo de ação. Pois bem, vou abrir aqui a apresentação. Lei do trabalho. Bem, não por acaso eu coloquei aí esse gatinho, essa gatinha, provavelmente, que geralmente é a gata, a mãe que faz esse trabalho de carregar, cuidar dos recém-nascidos. E aí eu coloquei não por acaso esse gato, porque às vezes quando se fala assim de trabalho, a gente acaba remetendo ao trabalho que prestamos a uma empresa, a um cliente, onde a gente tira o nosso sustento. Mas hoje a gente vai ver, a partir do estudo em cima do Livro dos Espíritos, mais especificamente do livro 3, do capítulo 3, que fala sobre a lei do trabalho, que não é tão exclusivamente esse trabalho que acaba nos vindo à mente em muitas situações. E aí a pergunta que é feita à espiritualidade: o que é trabalho? Seria a pergunta 675. Só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? A espiritualidade responde: não, o espírito também trabalha, como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Essa resposta é interessante porque
A gente sabe, a ciência nos trouxe, a ciência que é um dos pilares da doutrina espírita. A gente sabe que a doutrina espírita aí é religião, é ciência e é filosofia. Então, de alguma maneira, quando a gente vê as explicações dos espíritos superiores, lá no Livro dos Espíritos, quando fala de o espírito também trabalha como corpo, um exemplo assim dessa parte de como corpo, que me remeteu agora, eu remeto agora, é já no processo digestivo. Porque quando a gente coloca um alimento na nossa boca, o processo digestivo já começa ali. Já começa com uma espécie de degradação do alimento colocado, no caso, o alimento físico, a gente já começa a morder para poder quebrá-lo e engolir. E ali, sem que a gente se aperceba, perdão, já começa um trabalho de centenas, se não mais, bactérias nos auxiliando nesse processo digestivo, de forma inicial, mas sim, elas por si só, elas estão ali, de alguma maneira, também obtendo sua energia, mas contribuindo para a nossa existência, tirando da existência dela o nosso auxílio aí. E a gente acaba tendo isso no nosso corpo sem ter essa noção, muitas vezes. Pois bem, a outra questão, por que trabalhamos? Em muitos momentos eu coloco assim essas perguntas como reflexo, como autorreflexo para a gente, porque às vezes a gente faz algumas coisas de uma maneira tão assim maquinal, tão sem raciocinar direito por que a gente faz, que a gente acaba não percebendo as nuances, os detalhes que nos motivam a fazer determinadas coisas. E aí a gente entra aí nessas duas partes ainda desse capítulo 3, que é a lei do trabalho, que se subdivide em necessidade do trabalho e 2, limite do trabalho, que seria o repouso. Na 674, a pergunta é feita dessa maneira: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E a resposta: o trabalho é uma lei da natureza. Por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Aí eu coloquei algumas ilustrações aí, fazendo uma diferenciação entre necessidades e necessidades. Como é que eu chamo isso aí? Eita, eu esqueci o nome dessas coisas assim. Vai cortar isso aí depois. Com aspas, aspas duplas, perdão. Então aí eu coloquei um tênis de corrida. Um tênis de corrida, esse aí parece ser um tênis de corrida, aqui mais a diagonal superior direita, parece ser um tênis de corrida e daqueles bem assim profissionais, bem equipados com um certo sistema aqui de amortecimento, enfim. E aí, por que eu coloquei esse necessidades e necessidades? Porque muitos momentos a gente acaba não refletindo muito, mas as próprias aquisições nossas, o ideal, o desejável, é interessante a gente pensar por que eu estou adquirindo. E aí, vamos refletir em cima desse tênis aí. Se eu sou uma pessoa que não pratica o esporte, que eu não vou usufruir de toda a tecnologia, de toda a possibilidade que esse tênis me dá, por que que eu vou pagar algumas centenas de reais para isso? Ou seja, é realmente necessário esse tênis com toda essa tecnologia para mim? O que que me motiva a adquiri-lo? É pelo formato? É pela visão? Eis aqui numa crítica, mas uma mera reflexão. Então, às vezes, eu posso estar muito mais inclinado a uma motivação de vaidade do que uma motivação de necessidade. E uma outra motivação: eu sou corredor, ainda que amador, tenho condição de comprar, e esse tênis de
algumas centenas de reais, no caso, ele vai me possibilitar uma performance maior, melhor. Eu não vou ter dores nas minhas articulações. Então, aí já seria o que suponho uma necessidade. Então, essa mesma reflexão pode caber para as outras coisas que eu estou colocando aqui, ó. Nesse olhar aqui dessa menina, talvez ela esteja olhando para um outro item aqui da outra, meio que desejando aquilo ali. Não sei se desejando assim com a melhor das intenções, não estou querendo julgar aí, mas enfim, há um desejo de ter aquilo ali. Mas esse desejo é pautado numa necessidade ou é simplesmente para se demonstrar que tem, muito mais do que algo que seja necessário? Eu falo assim, às vezes é uma reflexão que me inclui. É interessante que às vezes a gente vê alguém fazendo uma exposição espírita e pensa que todo aquele conteúdo que a pessoa está passando, a pessoa não tem ainda nenhuma dificuldade mais em refletir, em colocar em prática, o que não é necessariamente verdade. Esse que vos te fala, eu ainda tenho algumas dificuldades. Em muitos momentos eu preciso refletir bastante para não me deixar levar por uma falsa necessidade e aí pautar meus gastos, minhas decisões, enfim. Então, aí para nossa reflexão. Continuando. E aí, em cima dessas necessidades e necessidades, tem aquela questão que a gente acaba sempre sendo refletindo, né, com numa abordagem religiosa, onde lá em Lucas, no capítulo 18, versículos 24 a 25, é falado que Jesus fala que pois mais fácil é passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. O que, com uma abordagem espírita, a gente sabe que não é literalmente assim, como se fosse, e nem diz isso de fato na palavra, né? Que se a pessoa for rico, não vai entrar. É que pela nossa imperfeição, a gente acaba pela riqueza, sendo levado a aquisições, a formas de viver, a concepções, ideias que acabam nos afastando de coisas que nos aproximariam de Deus, do reino de Deus, tais como a caridade, a questão de se importar com a dor alheia, enfim, essas possibilidades materiais que a riqueza nos traz acabam nos afastando de Deus pela nossa imperfeição. Mas a riqueza por si só, com sabedoria, ela pode, pelo contrário, aproximar de Deus. Não é a riqueza, mas a maneira que se dá, a utilização que se dá a ela. Assim como esse copo aqui pode fornecer a água ou pode fornecer o veneno. O problema não é o copo, mas o que tem nele e a utilização que eu dou a ele. Pois bem, continuando. Por que o trabalho é imposto ao homem? E a resposta é uma consequência da sua natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Expiação, a gente sabe que a doutrina espírita nos diz que é aquele planejamento qual a gente não tem muito para onde escapar. Não tem muito uma questão assim de a gente decidir. É algo que a gente precisa passar para que a gente pague por nossa vez muitas das coisas e situações que nós provocamos no passado. Para nossa penalidade, para nosso castigo, como dizem muitos, e não em crítica, mas a gente sabe que Deus não castiga, Deus educa. E não há prazer na espiritualidade maior em ver o nosso sofrimento, mas sim o nosso aperfeiçoamento, ainda que pela dor, por nossa livre escolha. Então, a expiação é algo que nos é imposto para que a gente resgate lá questões que a gente acabou, por conta da nossa imperfeição,
tendo aí equívocos no passado e agora a gente está aí para poder reparar. E aí eu trago aí alguns exemplos aí. Esse caso de Saturnino é clássico, eu dei uma pesquisada, às vezes a gente não dá, não faz a referência ao livro, à história, mas é basicamente algo que a gente acaba ouvindo muitas vezes no meio espírita, de um homem que era amoroso, prestativo, sempre disposto a ajudar o seu semelhante, seja no âmbito doméstico, familiar, na casa espírita ou no trabalho profissional. E esse tipo de pessoa, eh, ele acabou em uma determinada situação, lá no ambiente de trabalho, que ele trabalhava, acabou ele tendo um acidente. Ele acabou, por conta desse acidente com o maquinário, ele perdendo um dedo. E aí, se naturalmente as pessoas que conheciam, com todas essas qualidades notáveis, quanto mais no plano de provas e expiações que a gente vive, despertou muita curiosidade nas pessoas, tipo: "Poxa, por que um homem amoroso, prestativo, uma pessoa do bem, ainda sofreu um tipo de acidente como esse?". E aí foi dado um esclarecimento posteriormente, que a programação dele, para ele, feita ainda no plano espiritual, era que ele perdesse um braço inteiro, mas por conta do nível de amor, do nível de prestação, assim, quanto aos outros, sempre disposto a ajudar, isso fez com que aquela programação de expiação, ou seja, aquilo que ele tinha que passar lá por equívocos do passado, ainda foi atenuado. Então, por mais que a gente tenha aí alguma coisa para pagar, e de fato a maioria de nós temos, só alguns raríssimos exemplos aí reencarnam com missões sem expiação nenhuma. Enfim, a gente ainda tem coisas para pagar, mas isso não é fato de que no passado, se eu contribuí de alguma forma ou se eu acabei, de alguma forma, vamos supor, decepando o braço de alguém, o membro de alguém, então nessa eu tenho que ser assim, não é bem assim que funciona. No passado eu tive alguns equívocos, posso ter feito isso ou não, eu não estou aqui como quem determina causa e efeito, mas quem faz uma reflexão, que essa programação de ele perder um braço, ela foi atenuada pelas atitudes, pela forma que ele estava vivendo na encarnação, dele, na atual encarnação dele. Passemos aí para outro exemplo, nesse não assim tão feliz, mas no livro Reportagem de Além Túmulo, do irmão X, de Chico Xavier, tem esse capítulo 22 aí que tem o título Remédio à Preguiça. Aí tem uma parte aí falando: assim que Januário Pedroso encontrou a brecha desejada, empenhou relações prestigiosas e enfileirou-se no serviço público, desfrutando de um título respeitável. Basicamente, eu vou dar um spoiler aqui. Spoiler é um termo lá do inglês, quem não sabe, que é adiantar uma coisa para quem não leu aí, mas nesse caso é inevitável. Mas mesmo assim, aconselho aí, porque eu vou dar só um resumo, mas basicamente esse Januário Pedroso, ele se aproveitou do título respeitável, dos conhecimentos que ele tinha, assim, de relações conhecidas lá internamente, para literalmente fingir que trabalhava. Ele estava lá fingindo que trabalhava enquanto vinha o chefe, e quando o chefe saía, ele aproveitava para não trabalhar. Só, lógico que ele não era pago para isso, mas recebia sem trabalhar. E teve, numa existência posterior, lá a expiação dele, que no caso ele acabou sendo paralítico. Então isso vai até de encontro ao que eu estava falando agora há pouco, que às vezes a gente vê assim: a pessoa perdeu um braço é porque na outra vida ela, sei lá, ela contribuiu ou acabou tirando o braço de alguém. Não é literalmente assim. Não dá para ter uma coisa tão simplista.
dessa maneira. São várias coisas que são levadas em consideração, e nesse caso ele veio como paraplégico. Ele veio lá com as duas pernas na posterior existência, com as duas pernas com uma paralisia, para que ele valorizasse as possibilidades que ele tinha antes, na existência anterior, com as duas pernas funcionando, e ainda assim ele lamentavelmente não utilizou-as bem. E por último aí nessa toada de alguns exemplos baseado na literatura espírita, tem o livro aí de Chico Xavier também, Brasil, Coração do Mundo, Pátria, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, onde aqui o título, acabei não consertando aqui, mas está o título do anterior. Agora aqui embaixo está de fato o que remete a esse livro aqui do lado. Tem uma parte que Ismael, ele conversando com Jesus, Jesus fala assim para Ismael: bem sabes que bem sabes que os homens têm a sua responsabilidade pessoal nos feitos. Aí mais à frente. Não podemos esquecer que existe o Instituto Imortal da Justiça Divina, onde cada qual receberá de conformidade com os seus atos. E essa parte aí trata uma conversação entre Ismael, patrono do Brasil, espiritual do Brasil, com Jesus, onde ele está aflito, falando lá da iminência da implantação da escravidão no Brasil. Ele chega para Jesus e ele externa essa preocupação. E Jesus fala para ele que bem sabes que os homens têm a sua responsabilidade pessoal nos feitos. Então, aquela questão ali da implantação da escravidão, ela tinha um porquê. Mais uma vez, Deus não pune, Deus educa. Mas é necessário que aqueles espíritos que numa outra existência anterior, não necessariamente imediatamente anterior, mas em uma outra existência, eles se deixaram levar pela questão de escravizar outros, ou abusar de autoridade, enfim, cada um conforme a seus atos receberia. Então, era um dos porquês aí da escravidão. O que não faz da gente defensores de justiça. Então a pessoa está sofrendo a escravidão, ou trabalho análogo à escravidão, ou assédios, como remete lá o vídeo de introdução que eu coloquei, não por acaso, mas é aquela questão. O plantio é livre, mas a colheita obrigatória. Tem mais um livrozinho aí. Eu vou falar rapidinho um livrozinho, um relato, não desmerecendo o livro, muito pelo contrário. Contos onde fala de uma pessoa que já seria uma prova. Eu falei alguns exemplos foram 3 exemplos de expiações. Agora já estou entrando no exemplo de prova, que era um homem que ele, resumidamente também, trabalhava numa empresa, só que por mais que ele trabalhasse, ele não era promovido de forma alguma. Outras pessoas, tecnicamente, com conhecimentos assim inferiores aos dele, conseguiam a promoção que ele esperava, mas ele não conseguia. E aí ele se revoltou com isso, ele procurou algumas pessoas que utilizam a mediunidade de forma equivocada, conforme o entendimento da doutrina espírita, e recebia valores pagas materiais para prestar serviços espirituais, o que cremos ser, de fato, algo equivocado. Pois bem, contratou esses serviços e assim ele conseguiu a promoção. Só que ele, com a promoção, ele alterou o padrão de vida, começou a frequentar outros lugares, outras relações, e numa dessas ele entrou uma vez, assim como se não quisesse nada, em um bingo. E aí ele começou a frequentar e frequentar, daqui a pouco não tinha mais dinheiro dentro do que ele ganhava para poder sustentar o vício dele,
e acabou começando a desviar algumas coisas da empresa, ao passo que, posteriormente, ele foi descoberto e demitido. Depressão e suicídio, resumidamente. Algum tempo depois, a esposa, ainda assim, desolada com toda a situação, o que ocorreu, ela teve um esclarecimento que esse irmão, ele tinha como prova, ser resignado, resiliente contra aquela situação lá, de ele estar no trabalho, estar se esforçando e ainda assim não ser promovido, porque a espiritualidade sabia do que o poder, assim, financeiro, a possibilidade financeira poderia tirar lá de dentro alguns vícios, alguns equívocos que ele já tinha no passado. Então, era para ser para ele ser, resignado e seguir lá trabalhando, algo que não fez. Enfim, é mais uma reflexão aí, o que não quer dizer que não devemos buscar coisas positivas, mas sempre que sejam algo que a gente esteja amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a gente mesmo. Ah, esse caminho aqui que eu vou seguir para poder auxiliar, eu vou estar amando a Deus, ou seja, vou estar fazendo algo que Deus, de acordo com minha concepção sincera, aprovaria? Não, então é melhor não fazer. Aí um vídeo, vou colocar aqui rapidinho. Por favor, a conta. Qualquer motivo Eu mesmo. vi um cara de que tô com a tua conta? Pra que gritar? Eu não aturo isso. Meu marido tem 2 empregos, eu não tenho que ficar aqui. Bloqueie as ligações. Você tá gritando com quem? Bloqueie as ligações. Bloqueia você. Não tenho que ficar aqui. Meu marido tem 2 empregos. Com licença, tem esse modelo 38? Não vê que eu tô atendendo outra pessoa? Dá pra parar de gritar? Eu não preciso trabalhar. Meu marido tem 2 empregos. E você não calça 38. Pega um 42. O seguinte, Anda! Se mexe! Tira essa lata velha do caminho! Aí, seu folgado! Não preciso desse estresse! Meu marido tem 2 empregos! 2! pagamento de discos. Eu não preciso disso, tá bem? Meu marido tem 2 empregos! Ah, fala sério. Eu não preciso disso, não. Meu pai tem 2 empregos. Já ouvi isso antes. Olha, eu não acredito. Dá licença, enfermeira. Minha filha tá com muita dor de barriga. O problema do pessoal que trabalha no pronto-socorro é que eles não precisam de socorro. Você é quem precisa. Sério? Ah, você viu a Tracy semana passada? Ela tava de namorado Ai, novo. você me viu aqui em pé com uma criança doente? Por acaso eu me dirigi a você? Para de gritar com as pessoas. Eu não preciso disso aqui. Meu marido tem 3 empregos. Essa foi uma forma bem humorada aí. Deixa eu voltar aqui a tela. Mas dessa questão aí de necessidade de trabalho ou não. E não por acaso também, em muitas situações, a gente é colocado lá naquele emprego para o próprio desenvolvimento nosso, não só intelectual, mas moral. Quem já é adulto há alguns anos, como eu, acaba sabendo assim que algumas situações que a gente vivencia no nosso trabalho, a gente vivencia e tolera porque a gente precisa daquele emprego, porque a gente precisa daquele dinheiro que vai chegar no final do mês. E a gente fala às vezes assim, nossa, dinheiro suado, porque a gente teve que aturar, se trabalha com público, mau humor, falta de educação às vezes, sabe, falta de tato, e às vezes essas mesmas situações, algumas palavras que são ditas às vezes por clientes, por pessoas que a gente lida no nosso trabalho, nossa atividade profissional, às vezes a gente não toleraria isso se fosse dito por alguém dentro da nossa casa. Receberia lá aquela resposta, digamos assim. E aí está um dos porquês. Por incrível que pareça, por conta assim, analisando de forma fria, por conta do dinheiro no final do mês, a gente acaba tolerando. Ah, então eu estou fazendo isso por dinheiro. De alguma forma, sim, eu diria pela necessidade. E essa necessidade nos faz suportar, no ambiente de trabalho,
muitas coisas que talvez hoje não suportamos nas relações interpessoais, inclusive das pessoas que nós amamos, mas que no futuro, de tanto talvez entender que pela motivação financeira a gente suporte, amanhã depois, pela motivação da compreensão, do amor sobretudo, a gente vai tolerar também. E não estou querendo dizer que aceitar necessariamente, mas pelo menos não devolver o mal com o mal. Com uma resposta, com uma fala desagradável, a gente também fala desagradável. Enfim, então vou voltar. Tinha uma outra reportagem aqui que fala também dessa questão aí de atendimento, no caso de atendimento de telemarketing, onde existe a questão de, aconselho até a verem depois essa reportagem aqui, mas fala sobre a questão de assédio moral, de pressão assim desproporcional no ambiente de trabalho, o mal que isso causa. Eu trabalhei alguns anos atrás numa central de atendimento telefônico de uma companhia pública, eu não vou falar o nome, porque não vem ao caso, mas aí calhou de o telefone de reclamações das pessoas que tinham o seu telefone residencial com problema cair para a gente, que eu não atendia isso no normal. Eu nunca fui xingado naquele número de vezes dentro de 1 minuto. Nunca tinha sido. A pessoa já começa a ligação te xingando. É como se ela personificasse em você toda a angústia, toda a raiva, a dificuldade que ela tem. Ela meio que se esquece que está falando com uma pessoa. E eu não estou falando aqui que ela não tenha problemas. Eu estou falando aqui dessa expiação também que a gente acaba sofrendo no ambiente de trabalho. Nada é por acaso, como na fala de Jesus lá, a gente recebe conforme o nosso plantio, mais ou menos assim. E aí, o homem que possui bens suficientes para assegurar sua subsistência está liberto da lei do trabalho? Talvez ele não precise lá tirar do suor do rosto o arroz e o feijão de cada dia, mas ainda assim precisa ser útil, precisa fazer alguma coisa para ajudar os outros. E aquele gatinho lá do início? Eu coloquei não por acaso. Numa das experiências profissionais mais desafiadoras que eu tive na minha vida, que foi inclusive também uma das que eu mais aprendi, não só profissionalmente, tecnicamente falando, mas moralmente. Não estou falando de perfeição, que estou ainda longe, mas de lida, de tentar, sabe? É aquela história. A gente pode pedir a Deus paciência, sabedoria, mas Deus nos dá as situações, as oportunidades para sermos pacientes e para agirmos com sabedoria. O que não sempre necessariamente a gente age, mas são oportunidades. É como se fizéssemos um curso de culinária, recebêssemos lá o diploma e a mão na massa. Então, Deus nos permite essa mão na massa. É lógico que a doutrina espírita nos fala muito de perseverança, de acreditar, de trabalhar para que a gente conquiste algo melhor, para que a gente se evolua, enfim. E aí, os animais, eles trabalham não da forma que a gente trabalha, mas eles, na própria ação, para eles terem o trabalho deles, ou melhor, para terem a subsistência deles, eles trabalham para a gente. A abelha, por exemplo, ela quando vai lá na folha, ela quer pegar lá o alimento para ela, mas ela acaba contribuindo para a polinização das flores. Ela pega lá o pólen e acaba levando para outras. E assim nascem lá as outras flores, os outros frutos. E as outras moradas? Só a gente aqui na Terra que trabalha? A espiritualidade fala que não. Não há inatividade ou inutilidade como um suplício. Seria um suplício, pelo menos, para espíritos evoluídos. Muitos de nós acabamos, por conta da nossa imperfeição, achando que o melhor dos mundos seria a gente não fazer nada. Mas isso certamente cansaria em algum momento. Aí a gente tem aí o nosso
célebre, saudoso, porque nos deixou já há alguns anos atrás, Stephen Hawking, um grande cientista aí, que trouxe aí inúmeras contribuições para a gente no ramo da ciência, e é algo que ele tinha uma extrema limitação física, ele não mexia nada da cabeça para baixo, se comunicava piscando os olhos através de um programa de computador que ele contribuiu e se não inventou. Então, ainda que tinha lá ele era tetraplégico, ele fosse tetraplégico, ele ainda foi muito útil para a ciência, para a humanidade. Um pelo outro. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalhar para os pais? Certamente, assim como os pais trabalham pelos filhos. E aí, a gente, por nossa vez, precisa dar assistência, esse amor filial aos pais, assim como mais novos recebemos dos filhos, ou melhor, dos nossos pais. E por fim aí, essa segunda parte onde fala do repouso. Qual seria o limite do trabalho? Qual o limite do trabalho? Limite das forças. Não obstante, Deus dá liberdade aos homens. Tem pessoas que falam assim, quero morrer trabalhando, o que é respeitável. É que às vezes as pessoas, no geral, têm uma dificuldade em compreender o que seria o trabalho ou o que seria inutilidade. Porque não necessariamente eu preciso, na minha velhice, não necessariamente que eu digo aí, respeitando a necessidade de cada um, mas não necessariamente eu preciso trabalhar tanto quanto mais jovem, porque na velhice eu não vou ter toda a vitalidade do corpo físico, mas ainda assim eu posso ser útil. Eu posso usar da minha inteligência, da minha imaginação para fazer algo útil a mim e aos outros semelhantes. O repouso é falado ainda aqui na segunda parte do livro O Céu e o Inferno, quando, ainda na parte de Espíritos Felizes, o Dr. Demer, antigo membro lá da sociedade e amigo de Kardec, avisa o Kardec, olha, você está trabalhando muito. Ah, mas está trabalhando muito para o bem da humanidade, que é a doutrina espírita, onde ele estava codificando, sim, mas ainda assim precisa de retorno. Caso ainda precisa de repouso. Caso contrário, você vai ser entendido como um suicida. Então, daí a reflexão. Mesmo trabalho extremo pode levar aí a um entendimento de suicídio. Chefes e chefes remete totalmente lá à questão que a gente estava vendo, lá no livro, no vídeo inicial, uma das piores ações, como se coloca aqui, algo que a gente, pela justiça humana, a gente já entende muitas situações hoje, graças a Deus, como um assédio moral e que precisamos combater. Eu não falo combater sempre com a justiça, que nos é permitido aqui por Deus já nesse plano. Eu não falo combater com revide, mas dentro da justiça. Ok, mas trabalhar até quando? O homem tem direito ao repouso na sua velhice? Sim, não está obrigado a nada, senão na proporção das suas forças. Eu não tenho mais força, aquele músculo para levantar um saco de cimento, para costurar pela noite inteira. Então, preciso lá ter esse repouso. Mas se tiver a pessoa já bem idosa e não poder, a espiritualidade fala, o forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve ampará-lo, como a lei da caridade. A gente já vê algumas iniciativas já sobre isso, né? A questão lá de auxílios para quem tem alguma impossibilidade. Essa é a evolução social acontecendo, não por acaso. À medida que os indivíduos evoluem, também a gente evolui. E para finalizar aqui, no capítulo 146 do livro Fonte Viva, tem essa parte aqui, saibamos cooperar, onde, quando eu li pela primeira vez, já me chamou bastante atenção, quando fala assim que hoje, por hoje, talvez te enganes,
supondo servir as autoridades terrestres. No entanto, chegará o minuto revelador no qual reconhecerás que permaneces a serviço do Senhor. Então, o nosso empregador, de fato, ainda que a gente trabalhe no escritório, na obra, é nosso Mestre Jesus, é Deus. É Ele que direciona. Ah, mas eu não estou sendo valorizado aqui. Busque, sim, uma empresa melhor, uma oportunidade melhor, mas se ela não acontecer, continue dando o seu máximo. Continuemos, e isso me inclui, continuemos nós dando o nosso máximo, porque quem colocou a gente ali, quem permitiu que estivesse ali, está nos avaliando. E o nosso esforço, ou, lamentavelmente, a falta deles, vai contribuir aí para uma colheita maior ou menor, feliz ou infeliz de nossa parte. Então, chegando aqui ao fim, desculpa aí a extensão um pouco do horário, mas aí com esse sentimento de gratidão, mais uma vez pela oportunidade que me foi concedida, e espero aí que tenha servido de alguma forma para nossa reflexão, mais uma vez me incluindo. Então fiquem todos com Deus e um abraço forte a todos. Pai de infinita bondade e misericórdia, te agradecemos por mais esta noite de conselheiro, por todo o conteúdo que aqui aprendemos. Ajudai-nos, ó Pai, a colocar em prática tudo aquilo que aqui refletimos, que possamos trazer para o nosso dia a dia, para a nossa vida, nossos ambientes de trabalho, familiar, colocando em prática todo esse conteúdo que o Senhor nos transmitiu através de nosso irmão Rubens. Olhai, Senhor, por todos os nossos irmãos, especialmente aqueles mais necessitados, todos aqueles que pediram as nossas orações, aqueles que prometemos de rezar. Dai a cada um aquilo que mais necessitam para continuar trilhando esse caminhar rumo à evolução espiritual. E assim te pedimos a permissão de encerrar os nossos trabalhos na noite de hoje, dando juntos o nosso graças a Deus.